Bom, pessoal, eu vou fazer um adendo ali ao vídeo anterior e eu vou aproveitar e vou colocar algumas informações que a Bíblia não traz, como por exemplo o pecado de Balaão. Então vai ser o título desse vídeo, tá? Mas ele é basicamente um adendo ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei aqui que em Números 31, quando Moisés manda matar todos os midianitas, né, que é a vingança ali de Midian, o todo homem aqui, toda mulher era um grupo específico, né? Todo homem e mulher que tinham se deitado em algum culto ritual. Que havia naquela época prostitutos cultuais, né? Era muito comum naquela época em rituais aos deuses. Expliquei algumas coisas e alguns comentários geraram algumas dúvidas. Até porque eu sabia que ia gerar dúvidas, por isso que eu falei que eu ia deixar o vídeo temporário. Aliás, eu falei que o vídeo ia me dar encheção de saco, mas vamos lá. Primeiro, uma pessoa falou que ali todos eram todos, que Moisés mandou matar todos os homens de Midian. Só que tem dois problemas com essa afirmação aqui, entendeu? Se todo ali significa literalmente todos os homens, Moisés mandou matar todos os homens de Midian, aqui ele também mandou matar todas as mulheres, ó, toda a mulher, correto? Então se Moisés mandou matar todas as mulheres, como é que sobraram então as mulheres vivas, virgens, que ficariam vivas? O termo aqui então não é para tomar literalmente que nem em português todas? Então como é que sobrou mulheres vivas? Segundo, se Moisés mandou matar todos os midianitas, só uma pausinha aqui, só um minutinho. Pronto, perdão pessoal. Então se Moisés mandou matar todos ali em Midian, todos os midianitas, não, aqui todos é todos mesmo, como um rapaz comentou aqui no vídeo. Então como é que ainda tem midianitas aqui em outros períodos de Israel? Aqui ó, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Ué, eu achava que ali todos eram todos, eu achava que aqui Moisés tinha mandado matar todos os midianitas. Ué, então talvez eu tenha me equivocado, né, porque aqui Moisés fala para matar todos, mas eles continuam vivos aqui, ué. Vocês estão entendendo? Que nem eu falei para vocês no vídeo anterior, todos ali é um grupo específico. Não é todo midianita, era todo que tivesse feito algo específico. Ou seja, tivesse praticado o culto sexual idolátrico. Porque senão, como é que explicar que eles ainda estão vivos em outros livros adiante da Bíblia? Entendeu? Por isso que eu bato nessa tecla, pessoal. A Bíblia não foi escrita em português. Mas eu estou pensando em fazer um vídeo mentindo, sabe? Só para agradar algumas pessoas, porque eu acho que é o jeito. Enfim, continuando. No grupo um rapaz comentou que ali eram crianças mesmo na opinião dele, porque eu falei que o termo ali, o taf, né, que é ba-taf, mas o termo sozinho é taf, poderiam ser crianças. Só que esse termo aparece também em outras passagens da Bíblia. Aqui ó, Gênesis 45, 19. Fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai. Então aqui nessa saga aqui do Egito, vocês estão vendo que eles estão pegando o carro para os meninos, para eles irem para o Egito, aquelas bigas, carruagem. Criança dirige carruagem? Não, é porque aqui eram jovens. Por isso que o termo, ele não é literalmente, ele não é só menino no sentido de criança em português, ele também significa jovem, ok? Aqui um outro exemplo, em Gênesis 47, 12, ele também o termo também é aplicado a irmãos, também é aplicado a filhos em outra passagem. Como aqui em Êxodo 10, 9 e 10, aqui, ó. E a vossos filhos. Então não é literalmente criança, entendeu? Apesar das Bíblias traduzirem muitas vezes assim, como ali em Números 31. Eu acho que uma tradução mais honesta seria jovens. Faria mais sentido dentro do texto, tá bom? Agora uma parte mais comprida aqui do vídeo, pessoal. É uma coisa que eu não mostrei no vídeo, mas senão o vídeo ia ficar muito comprido. Mas aqui no texto ele fala o seguinte, ó. Alguns versículos antes ali daquela matança ali dos meninos e das mulheres, ó. Moisés fica indignado, né, e fala: você deixou viver essas mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel para transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga, pessoal, entre a congregação do Senhor. Aí isso aqui também é interessante, porque eu cheguei a mencionar no final do vídeo, né, que foi uma vingança de Midian. Mas eu não expliquei o porquê, até porque senão o vídeo ia ficar muito comprido, então eu vou explicar nesse, tá bom? Que praga é essa que Moisés está falando? O que houve aqui com Balaão, né, que essas mulheres foram usadas por ele? Qual será o contexto? Isso aqui vocês vão ver a referência aqui em Números 25, 1:3. Mas a Bíblia não é muito explícita. O que a Bíblia diz é assim, ó, só isolei esses versículos, mas quem quiser ler o capítulo todo, lê, tá? Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, que era a mesma coisa ali de Midian. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Aparentemente dá a impressão que seria um culto só de idolatria, mas vai um pouco mais além disso, tá? Inclusive o termo aqui que eu falei para vocês, contaminar-se, né, sexualmente, envolve cultos pagãos. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses.
juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, ok, o pecado de Peor, o mesmo pecado que Moisés ficou indignado aqui e mencionou. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mas a Bíblia não especifica muito bem o que aconteceu aqui, o que Balaão fez, o que aconteceu, qual foi esse tipo de praga. Então essas informações eu fui buscar aqui em Joséfo, para poder dar uma completada. Vai ser um pouco grande o texto, mas eu até cortei umas partes. Quem quiser ver a história dos hebreus, baixa aí, tá, de Flávio Joséfo. Mas Joséfo ele dá um pouco mais de detalhes na história. Eu vou tentar ler rapidinho. Ó. Balaque, muito irritado por ver-se desiludido nas suas esperanças, ele despediu Balaão sem lhe prestar homenagem alguma. O Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo hebreu. Você está despedido. Pronto. Tendo o profeta chegado próximo do rio Eufrates, ele pediu para falar com o rei e os príncipes dos midianitas, olha lá, os midianitas, aos quais disse: já que desejais, ó rei, aqui é o Balaão falando, e vós, ó midianitas, que eu atenda em alguma coisa aos vossos rogos, contra a vontade de Deus, eis tudo que eu vos posso dizer. Não espereis que a raça dos israelitas, né, os judeus, pereça pelas armas, pela peste, pela carestia ou qualquer outro acidente. Pois Deus, que tomou aquela raça, né, sob a sua proteção, Deus vai preservar de todas as desgraças, o povo hebreu. Correto? Ainda que eles sofram algum desastre, levantar-se-ão com mais glória ainda, pois se tornarão mais sensatos pelo castigo. Mas se quereis triunfar sobre eles por algum tempo, dar-vos-ei o meio para tanto. Só fazer uma pausa aqui, ó. Então, primeiro, perdoe aqui as letrinhas, tá tudo diferente, é porque como eu copiei do PDF do Flávio José, aqui no Word ele fica meio bagunçado assim mesmo, tá? E é cansativo ter que ficar reorganizando tudo bonitinho, tá? Então vai ficar meio torto assim mesmo. E o que está acontecendo aqui? O Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo hebreu. Aí ele chega pro rei, que já tinha despedido ele, e fala: olha, Balaque, é o seguinte, esse povo não vai perecer por doença, peste, pela espada, porque o Deus deles protege eles, é simples, não tem jeito. Agora, eu tenho um jeito, uma ideia que possa ser que vai dar certo para destruir esse povo, essa raça israelita. É mais ou menos isso que está dizendo aqui o texto, correto? Aí o que Balaão propõe? Ó? Mandai ao seu acampamento, era o acampamento dos israelitas, as mais belas das vossas filhas, bem adornadas, e ordenai-lhes que de nada se esqueçam para suscitar aos mais jovens e aos mais corajosos dentre eles. Dizei-lhes que quando os virem ardendo de paixão por elas, finjam querer retirar-se. Ou seja, elas teriam que fingir que iam se retirar. Primeiro seduzir eles, até eles ficarem bem seduzidos pela paixão, elas iam se retirar. E, quando rogarem que fiquem, responda que não. Não é possível. A menos que eles prometam, os israelitas, solenemente renunciar às leis do seu país. Porque aqui nós estamos falando de leis, que nem eu falei, as leis já, ali no contexto, as leis mosaicas já impedia tudo aquelas coisas, sacrifício humano, culto idolátrico, essas coisas. E o culto ao seu Deus, para adorar os deuses dos midianitas e dos moabitas, aqui ó, Midian, viu? É a mesma coisa, midianita, moabita. É o único meio que tendes para fazer com que Deus se encha de cólera contra eles. Então Balaão, até na condição de profeta, ele sabia que Deus não ia gostar nada disso e ia se encher de cólera, de ira. É o mesmo termo que Moisés usou lá em Números, que Deus ficou com ira contra o povo, tá? É uma figura de linguagem. Dizendo essas palavras, partiu. Os midianitas não titubearam em executar logo o conselho de Balaão, isto é, enviar suas filhas e instruí-las conforme lhe havia dito. Os jovens hebreus, arrebatados pela beleza das moças, conceberam uma ardente paixão por elas, declarando-a, e a maneira pela qual elas lhe responderam acendeu ainda mais. Então eles foram seduzidos pelas moças, pelas mulheres de Midian. São essas mulheres aqui que Moisés está falando lá em Números 31, tá? Quando as moças os viram perdidamente apaixonados, fingiram querer voltar ao seu país. Mas eles, com lágrimas, pediram-lhes que ficassem e prometeram desposá-las, tomando-a Deus como testemunha do juramento que faziam. Não as amariam somente como esposa, mas as tornariam senhoras absolutas deles próprios e de todos os seus bens materiais. Os moços, aqui eu pulei uma parte, tá, para não ficar muito repetitivo. Os moços enamorados ofereceram-se para dar as garantias que elas desejassem de sua fidelidade, ao que as moças responderam: pois se tendes essa intenção, e como constatamos que tendes costumes diferentes de todos os outros povos, ou seja, eles não tinham as mesmas práticas dos outros povos, como de só comer certas carnes, que eram as leis alimentícias, e usar determinadas bebidas, é necessário, se nos quiserdes desposar, que adoreis os nossos deuses.
Do contrário, não poderemos crer que o amor que dizeis sentir por nós seja verdadeiro. Então elas seduziram eles e lançaram esse desafio para eles. Afinal, não se poderia julgar estranho adorardes os deuses dos pais para onde ireis, aos quais todas as nações adoram, ou censurar-vos por isso, enquanto o vosso Deus só é adorado por vós, e as leis que observai-vos são todas particulares. Assim toca-vos lhe escolher, ou viver como os outros homens, adorando os seus deuses, ou ir procurar outro mundo, onde possais viver como vos apraz. Esses infelizes israelitas, levados por sua brutal e cega paixão, aceitaram as condições, abandonaram a fé dos seus pais, adoraram vários deuses, ofereceram-lhe sacrifícios. Aqui que entra a parte do pecado, sacrifícios, que era que nem eu falei para vocês, que tinham muitos sacrifícios humanos, de crianças, essas coisas, semelhantes aos dos midianitas, aqueles sacrifícios bizarros, e comeram indiferentemente de todas as iguarias, para agradar aquelas moças que se tornaram suas esposas, não temerem violar os mandamentos do verdadeiro Deus. E todo o exército viu-se no momento contaminado. Lembra que eu falei da palavra contaminação? Exatamente, eles se contaminaram pelo veneno espalhado pelos moços, e a antiga religião ficou exposta ao grave risco. Uma nova rebelião, mais perigosa que as primeiras, já começava a se esboçar. Aí José, eu pulei aqui mais um pedacinho, tá? Ele diz que uma peste aqui é uma doença. Então lembra dessa palavra, peste é doença, enviada por Deus, fez morrer não somente todos os outros, mas também os parentes deles, que em vez de repreendê-los e impedir que cometesse tão grave pecado, a eles os haviam levado. Então tanto os que pecaram quanto os que permitiram, ou seja, consentiram com o mal. O número dos que pereceram desse modo foi de 14 mil. Aqui o número tem uma discordância com a Bíblia, tá? Que ali a Bíblia fala que foi 25 mil. Mas tudo bem. Segundo a tradição, essa peste era um tipo de doença, provavelmente sexualmente transmissível, uma vez que essas mulheres se deitavam com homens, que se deitavam com outros homens, que se deitavam com animais. Isso, infelizmente, gerava doenças, e doenças matavam pessoas. Então, aqui, apesar de José falar que foi uma peste enviada por Deus, eu sei que tem pessoas que têm um viés mais racionalista, pode entender que foi meramente uma doença sexualmente transmissível. É até uma questão de lógica. Não tenho nada contra, Ronaldo. Eu sou mais ateu, eu acho que aqui essa peste que José está falando era uma doença, uma DST da época. É bem provável, pessoal. Então, concluindo aqui o vídeo, só para não ficar muito comprido de novo. Aqui quando Moisés se irrita aqui com os moabitas, que deixou aquelas mulheres vivas, é justamente por causa disso. Porque elas fizeram Israel pecar, transgredindo a lei de Deus, porque a lei de Deus não permitia esse tipo de culto envolvendo sexo, sacrifício, essas coisas, nada disso. E como eles pecaram, eles acabaram contraindo uma praga, uma peste, uma doença que contaminou e matou, segundo Joséfo, 14 mil. E segundo aqui o livro de Números, eu acho que o Números fala que foi 25 mil, se eu não estou enganado. Está no outro versículo. Deixa eu ver se aqui está no versículo. Deixa eu ver se aqui fala. Não, eu teria que ver aqui na Bíblia. Números. Não importa. Tem uma divergênciazinha aqui entre Joséfo e a Bíblia com relação ao número de pessoas que morreram. Mas o fato é que por isso que Moisés ficou irado. Aí ele quer se vingar dos medianitas. E ele manda matar todo jovem moço que tenha se deitado num culto sexual com esse homem. Toda mulher que tenha se deitado com esse homem. Porque Moisés sabia que era por causa deles que se originou essa doença e esse culto idolátrico, que acabou levando pessoas à morte. Esse homem aqui que também menciona que devia ser o Mr. Catra da época, né? Porque todo mundo se deitava com ele. E por isso que aqui eu acho que não pode ser crianças, porque não teria sentido crianças se dormindo com homem nem em cultos sexual. Mas mesmo se fosse também, há uma possibilidade de haverem, sim, de terem sido crianças que também praticavam disso de uma forma forçosa. E isso me lembra mais uma coisa que eu até deixei no comentário do outro vídeo, né? Que as pessoas ficam indignadas nessa semana, ficaram todo mundo indignado porque o Drauzio Varela, mesmo sem saber, ele deu um abraço numa travesti que cometeu um crime bárbaro, né, contra uma criança. Eu também fiquei indignado com aquela travesti, para mim acho que ela nem merecia viver, mas enfim. Mas aqui vocês veem que se a palavra for criança mesmo, esses povos faziam isso também com as crianças, práticas sexuais com crianças, estupro. E aí ninguém se indigna com as pessoas que faziam isso, elas se indignam com Deus. Ué, vocês não ficaram indignados lá com a travesti Suzy do Drauzio Varela? Vocês queriam então que Moisés fizesse o que aqui? Em vez de mandar matar essas pessoas, que Moisés mandasse o Drauzio Varela ir lá dar um abraço nelas? Ah, vocês fazem cultos sexuais envolvendo mulheres e crianças.
Eu vou chamar o Dr. Drauzio Varela para vocês. Com todo respeito, pessoal, é uma puta hipocrisia. Indigna-se com um caso moderno, mas com uma coisa bem bizarra que acontecia no mundo antigo, ninguém se indigna, né? Então fica aí para reflexão esse adendo aí, tá? Paz a todos.